gente, eu sou Cileide, a professora de artes, e hoje nós vamos estudar ângulos. Você sabia que os ângulos existem em toda parte, em todo lugar, no nosso cotidiano, em vários objetos que nós usamos? Pois bem, até mesmo no nosso corpo, se a gente fizer algumas posições na dança, a gente vai gerar ângulos com o nosso corpo. Nós temos também vários objetos, como a tesoura, os esquadros que a gente usa, o compasso, o nosso caderno, o livro e até mesmo alimentos como a pizza, que a gente corta ali de uma forma que, nós teremos ali representados vários ângulos. Bom, na engenharia civil também, tá? Nas construções, inclusive as construções antigas, como as pirâmides do Egito, também você vai perceber ali formações que denotam a ângulos. Bom, gente, o ângulo, ele é um elemento geométrico formado por duas semirretas. Lembra que eu expliquei para vocês uma vez sobre o que era reta, o que era segmento de reta e o que era semirreta? Exatamente, porque este conteúdo é extremamente importante para a gente entender outros assuntos. Então, a semirreta, que é quando a gente coloca um ponto na reta, é que forma um lado de um ângulo, tá? Então, o ângulo ele é formado por duas semirretas que se encontram em um ponto em comum, que nós chamamos de vértice. O ângulo ele é formado pelos seguintes elementos: são duas semirretas que formam os lados, a abertura, que é justamente onde a gente vai marcar o grau, os graus, e o vértice, que é o encontro dessas semirretas, tá? Nós também temos uma classificação dos ângulos. Então, vamos sempre focar e lembrar que um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Geralmente, assim, por exemplo, o lado de um livro, tá vendo? O lado de um caderno, de um quadrado, um retângulo, eles têm ângulos de 90 graus, os chamados ângulos retos, tá? São 4 no caso dessas duas formas, o quadrado e o retângulo. Então, sendo um ângulo menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Sendo o ângulo maior que 90 graus, ele é chamado de ângulo obtuso. Nós temos também o ângulo de meia volta ou raso, que é o ângulo de 180 graus. E temos também o ângulo volta inteira ou nulo, que é chamado o ângulo de 360 graus, tá bom? O ângulo de 360 graus é o volta inteira ou nulo, que é justamente o nosso transferidor, aquele transferidor volta inteira, aquele transferidor completo, que é uma circunferência. Então, ali é o chamado, que forma o ângulo de 360 graus. Eu vou representar todos esses desenhos, todas essas construções para vocês no caderno, tá bom? Num papel, para justamente facilitar o entendimento de cada ângulo e cada classificação. Recapitulando, o ângulo reto é um ângulo de 90 graus e a gente vai utilizá-lo como parâmetro para poder a gente identificar a classificação dos demais ângulos. O ângulo reto é um ângulo muito fácil de identificar. Os lados de um quadrado, os ângulos internos de um quadrado, os ângulos internos de um retângulo, formam ângulos de 90 graus, 4 ângulos, cada um deles, tá bom? E quando o ângulo é menor que 90 graus, é chamado ângulo agudo. Quando o ângulo é maior, obtuso. E aí a gente tem o ângulo de 180 graus, que é chamado o meia volta ou raso, e nós temos o ângulo de 360 graus, que é chamado o volta inteira ou nulo. Vamos lá, vamos às construções? Bom, gente, agora nós vamos construir um ângulo agudo, ok? Ou seja, um ângulo menor que 90 graus. Nós vamos construir um ângulo de 40 graus.
Então, a primeira coisa que você faz é traçar uma semi-reta. Lembra? É aquela que tem início, mas não tem final. Então, é um ponto na reta. Aí depois você vai alinhar o seu transferidor. Sendo volta inteira ou sendo desse meia-lua, é da mesma forma. Você alinha aqui o 180 ao lado do seu ângulo, primeiro lado do seu ângulo, e o centro ao vértice que você marcou aqui, que é o ponto da semi-reta. E aí você procura aqui, ó. Se aqui é 90 graus, ó, 40 graus vai ser, né? No caso, como o lado tá pra cá, você vai fazer pra este lado aqui, que é o nosso lado direito, ok? Então, aqui você tem o ângulo de 40. Geralmente eu não marco ponto, eu gosto de marcar uma setinha, tá vendo? Já na mesma direção desse tracinho aqui, ó, onde tem a medida do grau. Feito isso, com esse transferidor mesmo, eu posso, ó, ligar esse tracinho ao vértice, para fazer o segundo lado do ângulo. Se não, você pode usar régua, tá? No caso aqui, com esse transferidor, dá pra fazer dessa forma. Então, aqui a gente tem um ângulo agudo, nesse caso aqui de 40 graus. O ângulo agudo é todo ângulo menor que 90 graus. Então, aqui a gente tem um ângulo agudo. Vamos fazer agora um ângulo reto. O ângulo reto é um ângulo que você pode fazer sem um transferidor, tá? Marca o vértice aqui, ó, traça a semi-reta. Se você quisesse, por exemplo, fazer com um esquadro, pode fazer dessa forma aqui, ó, já o ângulo reto. Você pode fazer com o esquadro, aí você pode traçar aqui, tá vendo? Mas aí a gente vai usar o transferidor. Mesmo princípio. 180, aquela linha aqui, o primeiro lado que você criou aqui com sua semi-reta, o centro em cima do vértice aqui, ó, coincidindo com o vértice. Aí você marca aqui 90 graus, ele já vem ampliado assim, porque é um ângulo de referência. Então, a classificação dos ângulos se dá justamente com relação ao 90 graus como referência, se é maior, se é menor. No caso aqui, a gente vai fazer o de 90 mesmo. Ó, traça aqui, sempre um tracinho. Tem gente que coloca pontinho, mas eu gosto de colocar sempre um tracinho. E aí é só ligar. Na hora de ligar, é importante que você segure a régua, porque tem gente que chega, coloca e aí deixa o negócio bambo aqui, sem segurar. E aí sai do lugar e você não vai conseguir fazer o ângulo que você quer, tá bom? Pronto. Aí aqui a gente tem o ângulo reto, que é igual a 90 graus, tá? Na letra C, vamos fazer um ângulo obtuso, que é maior que 90 graus. Aqui a gente fez o reto de 90, vamos fazer o de 120, né? Que é maior, ó, que 90 graus. Mesmo princípio, traça a semi-reta. Outra coisa, gente, quando você vai fazer esse ângulo, é importante que você coloque, por exemplo, se a abertura vai ser, se o lado tá aqui, você não vai desenhar ele aqui, né? Você não vai fazer a semi-reta aqui. Por quê? Porque aqui você não vai ter onde escrever, onde colocar o ângulo. Porque você vai marcar que você sabe que é maior que 90 graus. Vai vir pra cá, mais ou menos. Então, você tem que fazer ou no meio do papel, mais pra cá, que você sabe que ele vai crescer pra cá. Outra coisa, no caso aqui, eu tô fazendo o lado dessa forma. Do lado, primeiro lado é a abertura para o lado direito, para o meu direito. Mas você pode fazer ao contrário também. Vou fazer esse ao contrário pra vocês verem.
Deixa eu ver se marca o vértice. Ó, traça. Aí você já traça pra cá, tá vendo? Tô fazendo ao contrário, que tanto faz, de um lado ou de outro. Marcou o vértice, ó. Aí você utiliza o transferidor. Mesmo princípio, ó. 180, o centro no vértice. Se 90 tá aqui, o seu lado está para cá, pro lado esquerdo. E se 90 está aqui, é claro que você não vai marcar nesse 120, né? Você vai marcar nesse, ó, que é maior que 90, já que o seu lado está aqui. Então tem que prestar atenção nisso. As pessoas geralmente erram nessa parte. Ó, 120 graus, que é são os graus que eu propus. Ó, 120 graus. Fez o tracinho. Aí seu ângulo obtuso tá pronto. Ligou, ó. Tanto faz de um lado ou do outro. Isso aqui é um compasso. A gente usa ele para marcar os ângulos e até mesmo construir também. Então aqui a gente tem o ângulo obtuso. Ok? A gente viu lá o ângulo de 180 graus, né? Na explicação, que é praticamente dessa forma aqui, ó. Você, na verdade, nem precisa usar o transferidor. Você marca aqui o vértice, ó. Esse aqui é o ângulo raso. Ó. Aqui é o ângulo 180 graus. E de 360, é o volta inteiro nulo. É praticamente uma circunferência. Esse aqui é o meia volta, esse aqui é o volta inteira, que chama. É o de 360, ok? Geralmente nos exercícios eu vou pedir mais, assim, essa classificação aqui, essa primeira parte, tá? Agudo, reto e obtuso. Sabendo fazer essas construções, você vai conseguir fazer de vários ângulos, entendeu? Agora a questão é você identificar o que é agudo, o que é reto, o que é obtuso, ok? Até a próxima.